Olá, inscritos do canal Verdades da África. Será que de certa forma nós, como moçambicanos, também não temos esse espírito egoísta? Será que se tivéssemos no lugar dos deputados da Podemos, dos deputados da Frelimo e das pessoas que ganham com essa luta, nós íamos nos comportar da mesma forma? Claro que não, porque eu tenho a certeza que vocês que estão aqui comigo pensam de forma diferente. É por isso que nós estamos aqui para debater. Prestem muita atenção no que vou falar neste vídeo primeiro e depois vamos argumentar nos comentários de forma respeitosa, o que não tem acontecido nos últimos vídeos. Eu agradeço a todos que têm me apoiado e que têm concordado ou discordado das minhas ideias. A ideia do canal é provocar esse debate nos moçambicanos e a toda a comunidade falante de língua portuguesa. Então vamos juntos nesse vídeo. Eu acho que de certa forma nós também devemos mudar, tá bom? Eu falo isso mais para a camada juvenil e também para a camada adulta. É importante que nós, como moçambicanos, possamos mudar para ver uma mudança na política no futuro. Porque as pessoas que governam hoje as pessoas que governam hoje não vão estar vivas amanhã, de certeza. A finalidade de todo mundo é a morte, nós sabemos. Mas quando essas pessoas desaparecerem, devem estar jovens preparados para poder assumir esses lugares e não ter a postura que nós tivemos, por exemplo, com o presidente do Podemos que mudou da água para o vinho. Para não ter essa postura egoísta de pensar no seu bem próprio. Claro que nós devemos pensar no nosso bem, mas devemos perceber, será que o nosso bem é em detrimento do sofrimento alheio? É essa questão que nós devemos refletir juntos. Será que vale a pena viver bem enquanto a maior parte da população moçambicana está a viver mal? É daí que eu vejo esse espírito egoísta por parte de alguns moçambicanos. Será que se tivesse essa oportunidade, pense comigo, se você tivesse essa oportunidade nas mãos de ganhar mais de 200 mil meticais por mês, regalias de ponta a ponta, será que você não ia atrair o povo moçambicano? Se por um momento você duvidou da resposta negativa, pense bem no seu caso. Moçambicanos, nós devemos ser diferentes. Nós devemos deixar de ser egoístas, deixar de pensar no nosso próprio bem para pensar no bem coletivo. Isso que é necessário no dia de hoje. Eu gosto de usar um exemplo muito simples. Vamos imaginar no tempo da escravidão, quando Moçambique era uma colônia portuguesa. Imagine, naquele tempo existiam escravos que se conformaram com a situação, mas existiram escravos que acreditaram que a liberdade era possível. Mas foi necessário 500 anos para Moçambique se libertar da escravidão portuguesa. 500 anos. Imagine o escravo que teve neste primeiro ano de escravidão. Será que ele tinha esperança? Mas não, ele foi cultivando a esperança ao longo dos séculos de escravidão, até chegar o momento em que jovens moçambicanos perceberam que não era justo que um povo sofresse ou que um povo sofresse pela servidão em detrimento de outro. Então, neste momento em que esse pensamento que foi cultivado desde o primeiro ano de escravidão, porque acredito que tiveram escravos revoltados, tanto que os portugueses, quando chegaram aqui, não foram recebidos com flores, não, foram recebidos com guerreiros que estavam dispostos a fazer tudo pela liberdade. Então aquela semente da liberdade que aqueles guerreiros plantaram cresceu e levou 500 anos até dar os seus frutos. Hoje nós temos uma outra semente que foi plantada em 1975, quando Moçambique quando proclamou-se a independência de Moçambique. Desde a proclamação da independência surgiu uma semente chamada Afonso da Cama, entre outros que não estavam satisfeitos com o regime que vinha à frente. Plantaram esta semente e 50 anos depois, aqui nós estamos a regar esta semente para poder crescer e nós concretizamos o nosso sonho de liberdade completa. Então, para isso acontecer, é necessário que os moçambicanos parem de pensar em si só. Imagina se um guerreiro que fosse lutar durante a luta armada, que foram 10 anos, se eu não me engano. Coloquem qualquer coisa se eu estiver enganado nos comentários. Imagine, eu tenho a minha vida, tenho as minhas conquistas. Por que eu vou morrer pelos outros? Esse tipo de pensamento é que nós devemos acabar. Nós devemos saber que, para que haja um bem coletivo à frente, nós devemos abrir mão de algumas regalias pessoais, o que alguns deputados, o que algumas pessoas ainda não perceberam. Essa falta de percepção disso é que faz com que nós estejamos na situação onde estamos. Por isso que é importante incutir na mente do jovem que
Se ele está bem, o outro também deve estar bem. Não é normal num país que hajam duas pessoas que estudaram na mesma turma, tiveram o mesmo nível de aproveitamento, fizeram o mesmo curso na universidade. Um só porque tem costas quentes no estado e o outro vem de uma família pobre, não está empregado, sendo que os dois têm a mesma capacidade. É esse tipo de questionamentos que nós devemos fazer como jovens, percebem? Então, esse tipo de semente que nós devemos plantar nas novas gerações, fazer perceber que o fato de o jovem ter uma condição diferente do outro não significa que eu vou simplesmente me acomodar e não olhar, não ter empatia em relação à situação do outro. É importante que nós tenhamos essa empatia em relação à situação do outro. Um dos exemplos que eu uso, você não pode não ser cristão ou etc. Mas percebam, vamos lá pensar em Jesus, né? Não estou a pregar, pense em Jesus da forma que quiser, como filho de Deus, ou simplesmente como um filósofo, ou como alguém. Mas eu acredito em Jesus de outra forma, mas eu não quero aqui levar aspectos religiosos. Jesus foi uma figura muito importante, tanto que o ano que nós contamos, né, 2000 para cá, desde a morte de Jesus até aqui, né? Mas isso não interessa. Jesus não pensou em si quando fez o sacrifício. Não é? Jesus pensou no bem coletivo. Ele abriu mão, despiu da sua glória para vir até a terra para poder fazer com que nós percebamos que a vida, a essência da vida não está no egoísmo humano, mas sim está no amor ao próximo. Tanto que, se vocês repararem, a essência das redes sociais tem mostrar ao outro como é a minha vida. Tanto que, mesmo quando um empresário é milionário, a tendência é de abrir um curso aqui, fazer uma palestra ali, às vezes nem por dinheiro, mas para ser visto. Porque se a riqueza é só para mim e as pessoas não conseguem ver isso, aí eu fico aquilo, como é que é? Há um incômodo por parte de mim como homem ou como humano, porque a natureza humana é isso, servir ao próximo, ou de certa forma ter uma interação com o próximo. Então a nossa interação deve ser essa de abdicar desse egoísmo para poder fazer com que Moçambique seja um país diferente. No passado, para livrarmos-nos do jugo colonial, foram necessários 500 anos. Nós já estamos há 50 anos com essa questão que nós sabemos muito bem quais são as pessoas que provocam esse tipo de situações. Então nós devemos estar a plantar e regar essa semente a todo momento. Não devemos pestanejar, não devemos esquecer um dia sequer de regar essa semente da liberdade completa que Moçambique merece. Percebem, jovens? Eu falo isso muito para os jovens que, às vezes, quando já chegam num patamar de bem-estar, acabam esquecendo dos outros jovens. Há jovens que se esforçam ao máximo, não têm vícios, são jovens competentes, mas não têm as mesmas oportunidades que os outros jovens têm. É importante que as oportunidades sejam distribuídas de forma equitativa. É importante que nós tenhamos esse pensamento para quando chegar o momento de nós governarmos o país, termos isso já em mente. É por isso que eu digo uma coisa. Não consegue terminar um vídeo sem falar de VM7. Vou falar de VM7 porque VM7 mostrou essa veia de abrir mão do meu sucesso pessoal. Essa palavra aqui do jeito que eu pronunciei, mas não veio ao caso. Do meu sucesso pessoal. Deputado, tinha muita influência na Renamo, abriu mão da Renamo, ficou sem partido por um tempo. Tudo isso a pensar no bem coletivo e abriu mão do seu bem próprio, abriu mão do egoísmo. É isso que nós devemos cultivar agora para quando chegar o momento de Moçambique se tornar o país que merece ser, cada um de nós como jovens estejamos preparados para poder dirigir esse barco de forma a não beneficiar certas elites, a não formar mais milionários, mas sim a formar pessoas que vivam com dignidade, pessoas que possam viver sem ter medo de não ter nada para comer no dia seguinte. É importante que isso esteja incutido nos nossos pensamentos como moçambicanos. Vamos deixar esse egoísmo, vamos fazer com que a semente da unidade cresça e a semente do egoísmo seque sem nada para poder crescer. Vamos pensar muito bem nisso, moçambicanos. Isso deve começar de nós, percebem? Muito obrigado. Essa reflexão que eu queria trazer. Olhar a África é uma perspectiva africana. Tchau.